Olá, amigos. 3 de maio de 2014, a voz do Brasil pela vida. No clima de Copa do Mundo, às vezes assuntos importantes são esquecidos. Realizou-se uma Assembleia Geral, a 44ª da Organização dos Estados Americanos, que apresentou um resultado completamente inesperado para os agentes, os promotores da Revolução Cultural nas Américas, sendo o principal deles o nosso país. Mas não o nosso país representado por nós, o nosso país representado pelo atual poder, pelo atual governo, que é o promotor da Revolução Cultural. Em consórcio com Uruguai e Argentina, o Brasil apresentou uma moção para a aceitação de um tratado internacional no âmbito da OEA, completamente ligado à agenda da ditadura gay no nosso país, que também tem sucessos constantes no Uruguai e na Argentina. O Uruguai, aliás, o primeiro estado narcotraficante do mundo. Esperavam uma vitória fácil e tiveram uma derrota fragorosa, porque essa moção foi rejeitada numa ação capitaneada pelo nosso vizinho, tantas vezes desprezado, Paraguai, que se insurgiu contra a medida, fazendo notar que, na verdade, os termos dela eram discriminatórios em relação aos Estados-membros, violavam várias cláusulas importantes das declarações mais gerais de direitos humanos e poderiam levar os Estados-membros que mantêm legislações restritivas ao casamento gay, por exemplo, a ser processados na própria Corte Interamericana de Direitos Humanos. Até mesmo os Estados Unidos, do qual talvez se esperasse uma posição similar à do Brasil em função do poder Obama lá vigente, que vai esquerdizando o país e vai impondo naquele grande país também a Revolução Cultural, até mesmo os Estados Unidos se opuseram a essa iniciativa, fazendo ver que a resolução colocaria sob suspeita o sistema universal de direitos humanos, e esse é um ponto muito importante e muito interessante dessa disputa. Uma derrota fragorosa da agenda gay, que é a mesma agenda abortista, porque é a agenda da Revolução Cultural, é a agenda da derrubada completa dos valores e fundamentos, a agenda do atingimento do caos, que permitirá no nosso país e na maioria dos países da América o empalme total do poder por quem nós sabemos, por aquela gente que urde na calada da noite coisas como o decreto comentado de passagem por nós, emitido pela presidente do Brasil recentemente a respeito do tal Programa Nacional de Participação Social, que não passa de uma tentativa de sovietização do país por meio de um ato executivo. Revolução Cultural que tem espaço absurdo nas bases públicas, nos próprios públicos, nas estruturas públicas, nas atividades públicas, nas atividades financiadas com o dinheiro público, com o dinheiro dos impostos que o senhor e a senhora pagam, e não gostariam de vê-los empregados dessa forma. E a esse respeito, lembram-se da descrição que fizemos aqui, contundente, por exemplo, da participação num programa da TV educativa do Rio Grande do Sul, das Putinhas Aborteiras, conjunto musical formado por mulheres jovens lá do Rio Grande do Sul. Querem ver como essa agenda cultural, como essa agenda da Revolução Cultural vai se espalhando, principalmente no meio universitário? Basta ver que a maioria desses black blocs terroristas que vão às ruas e que foram às ruas ontem, no dia da abertura da Copa do Mundo, vem aí das universidades públicas, onde não estão para estudar, não estão lá para estudar,
Estão lá para vagabundear e para urdir a vitória da Revolução Cultural. Na Universidade Federal de Rio das Ostras, a Universidade Federal Fluminense, no campus de Rio das Ostras, no dia 28 de maio, foi realizada uma performance, segundo disseram os dirigentes da universidade, uma performance acadêmica que causou escândalo, mas foi justificada pelos dirigentes da própria universidade, dizendo que foi apenas isso, uma performance acadêmica. Bom, em que consistiu essa performance acadêmica? Utilizando o espaço da Universidade Federal Fluminense, utilizando o dinheiro público que mantém aquele espaço, utilizando a estrutura de suporte que deveria existir para o apoio ao estudo, ao ensino da Universidade Federal Fluminense em Rio das Ostras. Consistiu em um espetáculo chamado As Xerecas Satânicas, sugestivo nome de As Xerecas Satânicas, com muita nudez, com muitos absurdos completamente inaceitáveis sob o ponto de vista moral, que tiveram seu ápice no seguinte ato: uma determinada mulher, que parece que era aluna da universidade, mulher jovem, desnudou-se num palco perante toda aquela massa que assistia a performance, introduziu na vagina uma bandeira brasileira e depois pediu a outras duas mulheres que costurassem a vagina dela. Isso foi feito a sangue frio. Costuraram a vagina da moça com a bandeira brasileira dentro. E depois de algumas manobras, à vista do público, de forma grotesca, ela mesma retira essa sutura, retira essa bandeira nacional, que é queimada como se fosse numa cerimônia de magia negra, à vista e com a participação de todos aqueles entupidos de cocaína e de álcool que lá estavam para prestigiar essa performance. Tudo em um ambiente que deveria existir para o desenvolvimento cultural, educacional, para a pesquisa científica, para o desenvolvimento do país. É isso que esses pseudo-estudantes fazem com o seu dinheiro dos impostos. Promovem a revolução cultural com essas barbaridades obscenas com o dinheiro dos seus impostos. E dizem que não passa de uma performance acadêmica, coisa que beira ao satanismo, coisa que beira realmente a inspiração satânica. Até quando as senhoras e senhores, principalmente os católicos, os cristãos, vão continuar a permitir que a agenda da revolução cultural, que é a agenda abortista, permaneça galgando posições no país com o suado dinheiro do seu trabalho? Um dos pontos cruciais da revolução cultural é exatamente a desqualificação da mulher, é exatamente a desqualificação dos valores mais fundamentais. E o valor mais fundamental a ser desqualificado é o da vida humana, que deveria ser preservada e guardada e protegida desde a fecundação. Mas não, é chacinada no ventre materno. E nós somos contra isso, e aqui estamos para lutar contra isso. Porque aborto é um homicídio qualificado, a sangue frio. Mas é muito fácil praticá-lo, porque o matador não olha a vítima nos olhos e não escuta o seu grito de terror. Muito obrigado por sua atenção e até o nosso próximo programa.